Olá, deixa eu apresentar para você o que é o Dr. AI. Passo a passo, cada detalhe de como ele funciona e como ele pode mudar a vida da gestão de leads de toda e qualquer empresa que trabalha com campanhas de Google Ads, Meta Ads e que gera diretamente para o WhatsApp uma mensagem e não tem quase ninguém ou não tem ninguém para cuidar 24 horas desses leads. Esse daqui é o painel inicial do Dr. AI. Aqui é onde você vai conectar o seu WhatsApp. E você também pode conectar o quê? Pode conectar um WhatsApp de API oficial. Você pode conectar um WhatsApp Business ou então um WhatsApp de API oficial. Dentro dessa parte aqui de configuração, você pode configurar as filas de atendimento, né, para criar fila para transferência de conversa. Você pode instalar um web chat, que é o quê? Dentro do site, dentro da landing page, tem aquele ícone no campo direito inferior, onde você pode conversar com a empresa. Então você pode, em vez de fazer um botão que leve para o WhatsApp, você pode colocar um web chat ali e já ir tirando as dúvidas dos seus clientes. A parte de áudio, se você contratou um plano que tem clone de voz, esse daqui ele vai clonar a tua voz. Nesse canto aqui, você vai subir o teu áudio, vai dizer a forma que você gostaria que a IA falasse e ela vai automaticamente conversar, né? Então, e aqui é para você ver a conexão e aqui são as configurações iniciais, com o nome da sua empresa, qual o nome que você vai dar para sua IA, nesse caso aqui é a Tayane, o que a sua empresa é, nesse caso aqui é uma clínica de emagrecimento saudável e estética de resultado, qual que é a função da sua IA? Aqui ela vai puxar já as funções dela. Se você colocar que ela é vendedora, ela vai automaticamente baixar todos os conhecimentos técnicos de uma vendedora de alto padrão. Se você colocar que é uma SDR, ela vai baixar tudo para ser uma SDR. Se você colocar que é uma consultora, uma captadora, ele vai baixar tudo para que se torne essa pessoa. Então, nesse caso aqui, o cliente colocou que é uma consultora, uma SDR e uma captadora. Então, a IA já baixou todo o conhecimento técnico para se tornar essa pessoa. Aqui tem um atalho para pausar a automação em uma conversa e aqui tem um atalho para ativar novamente a automação. No caso, você pode parar a IA para entrar um ser humano e você pode reativar a IA para entrar um ser humano. Né? Para entrar IA, desculpa, entrar um ser humano não. O idioma do assistente, você pode colocar que em português ou então nativo. Por que, que tem português e nativo? Vamos supor que você faz campanhas para outros países e a IA precisa atender em japonês, alemão, espanhol, inglês, francês, italiano. A IA vai atender no idioma que o cliente precisar. Né? Então, ele vai automaticamente atender dessa forma. Telefone de WhatsApp para notificações importantes é o número que, tipo, seu WhatsApp desconectou, né? Tem algum problema, estamos tendo alguma atualização dentro do software e por aí vai. E quanto tempo devo aguardar para responder? Aqui a gente coloca 12 segundos, 10 segundos. Eu sempre falo que de 10 a 15 segundos é um número ideal para que a máquina não fique alucinando numa conversa e dê tempo para ela ler todas as mensagens. Tá? E o que é o Dr. AI? O Dr. AI é muito mais do que um software de inteligência artificial. Ele não é um software que integra a outras IAs. O Dr. AI, na verdade, ele é uma IA. Foram mais de 3 anos desenvolvendo esse software. Começou em 2019 para finalizar em 2023. A gente finalizou em janeiro de 2023 e lançamos essa IA lá em Nova York, na Times Square, como lançamento oficial do Dr. AI. O Dr. AI era o segredo de muitas redes de franquias e que hoje a gente está abrindo para o leque para todo mundo, porque o nosso contrato agora é aberto. Então podemos vender para qualquer um. Então você que está aí, você pode contratar o Dr. AI para dentro da sua empresa. E saiba que treinar a IA é a coisa mais fácil do mundo dentro do Dr. AI. E vou te mostrar por quê. Aqui tem os treinamentos.
Os treinamentos funcionam praticamente como um prompt, né? Você diz quem é você, o que você faz, qual que é o seu objetivo, qual que é a identidade de voz que ela tem que ter, qual que é o formato das mensagens, o conhecimento sobre a sua empresa, os diferenciais, o fluxo do atendimento, né? O fluxo que você quer, né? Às vezes você tem um script de atendimento dentro da sua empresa, o Doctor ele já vai adaptar para esse script. Um roteiro padrão obrigatório, caso você queira colocar, né? Você pode colocar todo esse roteiro aqui, uma abertura padrão de atendimento, para que a IA aprenda como tem que ser essa abertura padrão, uma autoridade técnica, caso você queira, e aí qual que é o seu objetivo, né? A consulta de avaliação e o exame metabólico. Então, nesse caso aqui, você já colocou aqui consulta de avaliação e exame metabólico. Tudo isso aqui é o prompt. É o prompt. Ah, mas eu preciso aprender a escrever dessa forma? Não. Mas se você tiver um roteirinho de como que você é, como que é a sua empresa, perfeito. Lógico, tem que colocar o seu endereço, tem que colocar os objetivos, tem que colocar as funções. E aí você treina tudo isso aqui e você acha que isso aqui é muita coisa para você escrever? Então você coloca na mágica da IA, você pode gravar um áudio explicando tudo do que é a sua empresa, coloca na mágica da IA e a mágica da IA vai transformar todo o treinamento. Ah, mas se eu quiser mudar alguma coisa, se você quiser mudar alguma coisa, tem aqui o modo treinador, onde você coloca um número de WhatsApp, que por sinal não pode ser o mesmo WhatsApp de notificações. Tem que ser um WhatsApp totalmente diferente. Não pode ser o mesmo número que está conectado a IA. Não pode ser o número que recebe notificações, tá? E coloque esse número para quê? Vamos supor que alguma resposta a IA deu errado. Você não precisa pegar e entrar no treinamento e modificar. Você manda um áudio para a IA falando assim: Olá, inteligência. Olá, Tayane. Você errou em uma resposta. Eu não quero que você responda mais assim. A partir de hoje, você deve formatar a resposta para esses tipos de perguntas para tal coisa. E a IA vai aprender automaticamente como responder essas perguntas que você não concordou da forma que ela respondeu. Ah, então não preciso logar toda hora no sistema para pedir uma alteração? Não. Você só loga no sistema para fazer alguma alteração quando envolve algo de segundo nível, como no caso que é o Neural Sales ou o Neural Chains, que eu vou explicar agora para você, daqui a pouco para vocês. Aqui dentro você também tem um sistema de follow-up, que é um resgate automático. E você dá uma ordem para a IA executar esse resgate automático. Nesse caso aqui, o cliente pediu para chamar o lead novamente depois de 90 minutos e colocou aqui que é para a IA analisar o histórico de mensagens e envia uma mensagem de follow-up, um resgate, né, que é uma cadência, para os pacientes que não agendaram a consulta inicial com base no que vocês conversaram. Então, se a pessoa pegar e falar que ela não consegue emagrecer e tem efeito sanfona, a IA vai pensar assim e vai responder para ela: Olha, não tenta emagrecer de novo daquela forma para ter efeito sanfona. Vem aqui conversar com a gente num exame de consulta inicial sem custo. Então a IA ela já pega e pá, pensa da forma correta. Ela pá, vai e analisa para responder de forma correta. E é assim que funciona a questão de follow-up, que é o resgate ou cadência, como todo mundo chama, né? Aqui o conteúdo de mídia, vamos supor que você tem todos os tratamentos em um PDF. Nossa, eu preciso explicar cada tratamento? Não, né? Se você pegar e subir o PDF aqui, a IA já vai ter esse conteúdo técnico junto com ela. Ela já vai saber quais são os tratamentos todos os tratamentos que tem. Ah, e se eu tiver um vídeo do YouTube, você também pode subir um vídeo do YouTube. Ah, e se eu tiver um site extremamente completo, você pode também subir o site, né? Eu sugiro sempre o PDF, porque o PDF ele já explica com mais precisão tudo isso daí. Então você pode subir um PDF, um link do YouTube, você pode mandar um áudio explicando, né? Se você tiver um arquivo de áudio lá de 10 minutos, explique também, pode mandar o áudio para cá, ou pode subir um website. Qual que é o problema do website? Muitas empresas não têm um website, elas têm uma landing page. E a landing page não tem todas as informações que são realmente necessárias para compor um treinamento de uma inteligência artificial. Então, no caso, eu sempre falo que a melhor opção é sempre um PDF completo,
com todas as informações da sua empresa. Aqui nesse lado de cá, existe o Neural Chains. O que é o Neural Chains? É um segundo nível da IA. É onde você potencializa, você deixa ela mais forte, mais robusta, com mais funções, mais inteligência. E isso daqui é um dos ouros do Dr. AI. Tá? Por que ele é um dos ouros do Dr. AI? Porque você pode criar contornos de objeções assertivos para o modelo dela. Então, no caso aqui, esse cliente aqui, ele criou um contorno, um Google Docs, um arquivo de Google Docs, onde a IA vai ler esse Google Docs e vai utilizar ele como base de conhecimento para executar o quê? Um contorno de objeções da forma que ele quer. Ah, mas eu poderia colocar nos treinamentos? Sim, né? Mas se você coloca dentro do NeuroChain, você obriga a IA a realmente executar essa leitura. Então, aqui existe o NeuroChains, onde você pode potencializar. E outra coisa que ele colocou aqui. Uma pessoa agendou pela IA, eu gostaria de ser avisado. Então tá. Ele colocou aqui que uma pessoa pode ser avisada. Vou explicar para vocês cada função que tem dentro do NeuroChain. Um NeuroChain, você começa com... Ele tem até 3 etapas. A primeira etapa é onde você coloca o que é esse NeuroChain. Então vamos supor que esse NeuroChain aqui, ele vai ser consultar um decisor. Aí eu dou uma ordem para a IA, né? Tá vendo que aqui tem um exemplo, ó, execute essa função para transferir o atendimento do cliente. Então, no caso, eu vou dar uma ordem para a IA. É onde você ordena a IA. Essa primeira fase, você tem que mandar nela, você tem que falar para ela o que ela tem que fazer realmente nesse NeuroChain. Então, execute esta função quando um cliente perguntar se... Vou supor que é um advogado, tá? Como está o andamento do processo dele. Então, daí eu coloquei aqui. Daí eu coloco um exemplo de ativador. Como está o meu processo? Ó, eu posso dar uma potência maior ainda. Execute essa função quando no histórico de conversa o cliente perguntar como está o andamento do processo dele. Por que coloquei no histórico de conversa? Porque o cliente pode estar falando sobre várias coisas e de repente ele entrar no assunto de como está o andamento do processo dele. Então, isso que é uma ordem que eu estou dando. Aqui, né, se você colocar aqui, ó, executar somente obrigatório na primeira resposta do cliente, você não vai ter lugar nenhum para colocar. Por quê? O cliente manda oi, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, ele vai ter que executar essa ação. Então não é isso que eu quero, né? Então no caso aqui, tá. E esse caso aqui em cima aqui, basicamente é quando você tem alguma saudação ativa, algum vídeo que você quer enviar logo no primeiro oi da pessoa. A pessoa enviou um oi, eu quero mandar logo de cara essa mensagem, ou esse vídeo, ou esse arquivo PDF. Não é esse caso, né? NeuroChain principal. Então, esse caso aqui, quando você fala que é NeuroChain principal, ele vai ter que executar esse NeuroChain aqui quando ativar algum dos outros treinamentos. Então, no caso, quando alguém agendar, eu quero que ele execute essa função. Quando alguém agendar realmente, eu quero que execute essa função, né? Então, não. Quando alguém entrar no contorno de objeções, eu quero que execute essa função. Então, você pode dar essa ordem. Não é esse caso também. Então, nesse caso aqui, eu quero que a pessoa pega e execute isso aqui. Então, vamos supor que a pessoa ela quer saber como está o processo dela e ela pega aqui, ó, consultar decisor. Aí eu vou para o segundo nível, né? O segundo nível, ó, tempo limite para o retorno do decisor. Eu posso colocar aqui para o decisor ter que responder em até 180 minutos. Ou seja, em até 3 horas o decisor tem que responder. Então eu coloco aqui um número qualquer aqui só para testar, só para vocês terem uma ideia. Então, aqui eu coloco a mensagem que o decisor vai receber. Ó, tá vendo aqui, ó, olá decisor, aqui é o assistente virtual, preciso que você avalie o caso dessa cliente, ela está pedindo um desconto. Esse no caso está pedindo um desconto, né? Mas vou colocar aqui, ó, olá
Olá, Dr. Felipe. Esta cliente está perguntando como está o andamento do processo dela. E aí fala, mas que cliente? Qual que é essa cliente? Aqui no cantinho, aqui, ó, em cada cantinho tem uma interrogação. Essa interrogação, você vai poder. Aí você pode ver que aqui, ó, tem uma interrogação, onde explica cada função, né? E nesse caso aqui, existe alguma coisa chamada parâmetro. O que é parâmetro? Parâmetro é o que a IA tem que puxar de informação para passar para você, né? Para passar para esse decisor. Então, eu quero que ele puxe aqui, ó. Vou salvar tudo aqui, ó, só para você entender. Eu quero que ele puxe o nome do contato, tá? A data que o contato apareceu e o telefone. Então, no caso, ele vai enviar essas informações. Pô, mas tem como enviar um resumo também? Tem. Aí o que você faz? Você cria um parâmetro na sua necessidade. Você cria um parâmetro. Então, eu vou criar um parâmetro chamado resumo, né? E a descrição do parâmetro, ó, veja bem, aqui na interrogação novamente, né? Tem que ser muito direto, não precisa ser cheio de informação, cheio de coisa, né? Tanto que está escrito aqui, ó, data de preferência do cliente no formato, né? Então, no caso aqui, ó, resumo do histórico da conversa do cliente. Acabou. Aí, a particularmente você coloca aqui, coloca as hashtag resumo e automaticamente ele vai, ó, você pode ver que quando você clicar aqui, ó, o parâmetro que você criou, o resumo, ele vai existir aqui agora. Ele já está aqui, ó, resumo. Aí quando que usa esses to lowercase, to uppercase, replace all, tal, não. Isso aqui só usa quando você vai fazer algum tipo de leitura de dados dentro com o NeuroChains. Então, no caso, aqui para um outro nível onde a pessoa tem uma experiência muito maior com IA. Colocou aqui salvar, automaticamente ele já vai salvar e ele vai enviar isso daqui. Lógico, não vou salvar dentro do negócio do cliente aqui, mas vamos lá. Quais que são as outras funções? Tem transferência de atendimento, onde você pode transferir tudo para alguém. Então, no caso aqui, eu coloco para transferir para uma pessoa, né? Coloco para transferir uma pessoa. Então, eu coloco aqui, olá, esse cliente precisa de ajuda no suporte. E aí, coloca novamente os parâmetros aqui para dizer quais são os parâmetros. Outra coisa, atribuir o contato de usuário. Então você pode atribuir alguma pessoa, então vamos supor que você tem 10 atendimentos. E quando uma pessoa fala assim, eu quero falar com o financeiro, daí ele pode atribuir para o financeiro. Eu quero falar com vendas, você pode atribuir o vendas, né? Pode atribuir. Então ele vai sempre atribuindo a pessoa que você quiser. Fila de atendimento, você quer que ele pegue e faça com que quando uma pessoa fala sobre algum determinado assunto, ele vá para algum tipo de fila de atendimento. Então você pode fazer com que a IA mande essa pessoa para uma fila de atendimento. Mensagem modelo. Mensagem modelo, primeira coisa você tem que tratar o delay. Então, no caso aqui, sempre coloco 10 segundos, 15 segundos, que significa o quê? Depois que a pessoa mandar a mensagem, em até 10, 15 segundos, ela recebe a mensagem, né? Aí eu coloco aqui, eu posso enviar um texto, uma imagem, um áudio, um vídeo, um arquivo. Mas em que momento que eu uso isso? Vamos supor que a pessoa quer um catálogo, né? Aí você coloca um arquivo. Você pode mandar um PDF. Se a pessoa quiser ver um antes e depois, vamos supor que é um caso clínico, né? Quero ver um antes e depois de uma prótese mamária, ou então de um implante dentário, ou de um emagrecimento. Você pode subir aqui um vídeo de antes e depois como uma prova social. Ou então um áudio explicativo, uma pessoa que quer uma explicação como funciona todo um procedimento, toda uma instalação de uma telha, ou então como funciona para a pessoa comprar online. Então pode mandar um áudio, pode mandar um vídeo, ou até mesmo uma imagem. E tudo isso aqui você coloca o conteúdo aqui embaixo. Sabe quando você manda um vídeo, você escreve ali no vídeo do WhatsApp, olha só esse vídeo que legal? Então você pode colocar aqui, que daí ela vai executar dessa forma. Lembrando que para ela executar essa mensagem modelo com maestria, todo o primeiro nível
que é esse daqui, precisa estar bem escrito para que ela faça isso, tá? Então aqui, configuração, mensagem modelo, atribuição tag ao contato. Vamos supor que chega uma pessoa que parou no agendamento, agendou, ou então você quer criar uma tag, você pode criar quantas tags você quiser, tá? Então vamos supor que você cria uma tag que fala, a pessoa usa a dentadura, a pessoa pesa mais do que 50 quilos, a pessoa quis saber sobre uma furadeira, né? Ah, a pessoa quer saber como faz, como contrata o seu serviço. Então, você pode criar uma tag e daí automaticamente a IA vai colocar uma tag para esse contato, tá? Ah, mas essa tag aí funciona mais ou menos como? Não, ela vai colocar tag e aí depois você pode fazer uma campanha para essa pessoa. Então, vamos supor que depois você quer fazer um disparo para todas as pessoas que não agendaram com a IA. Para quê? Para que você fazer um disparo para todo mundo, com alguma promoção, algum plantão, um plantão do emagrecimento, plantão do implantes, plantão do porcelanato, plantão da telhas tégula. Você coloca aí o que você quiser, aí você consegue fazer disparo para todo mundo que salvou nessa tag. Tá? É bem legal isso daí, para você não perder realmente esse lead. Ação externa, requisição de API. Esse daqui é quando você quer fazer uma requisição de API externo. Então vamos supor que você quer pegar e inserir todos os leads no CRM, ou então fazer uma integração com leitura de imagem, ou então você quer fazer com que a IA responda dentro de um Instagram. Nesse caso aqui, você vai precisar de um suporte, provavelmente. Então eu não vou entrar nessa seara, porque senão eu vou acabar confundindo vocês. Caso você tenha essa necessidade, é importante você contratar isso à parte para que isso ocorra perfeitamente bem, tá? Consultar decisor, acabei de explicar. Pausar automação de contato. Isso aqui é bem legal. Você pode criar uma ação para pausar uma ação de contato. Vamos supor que uma pessoa chegou, começou a xingar, começou a falar mal, começou a reclamar. Você pode pausar a conversa da IA para a IA não tentar resolver o problema. Né? Porque às vezes é algumas coisas que pode te causar mais problemas, até mesmo juridicamente. Né? Então você pode pegar e colocar dentro desse aqui para pausar a automação do contato. Mas daí, aqui no caso, você tem que colocar aqui, ó, executa essa função quando no histórico de conversa com o cliente ele demonstrar alterações, xingamento, nervosismo e até mesmo o uso de palavras de baixo calão. Bom, a partir disso, a IA já vai entender e vai pausar a automação desse contato, para a IA não responder. Google Sheets é uma das coisas que as pessoas mais gostam. Você consegue fazer com que a IA leia uma planilha, ou também você consegue fazer com que a IA alimente uma planilha. Tá? Ah, todo mundo que é lead e agendou, quero que alimente esta planilha. Daí ele vai lá, puf, e alimenta. Ah, todo mundo que. Eu tenho uma planilha de estoque aqui na minha empresa, ou uma planilha do restaurante com todos os pratos e o que tem no prato. Eu consigo fazer a IA ler? Consegue. Consegue fazer. Você pode colocar aqui o ID da planilha, tá? Aqui tem até explicando aqui, mas o ID da planilha é tudo que está depois do edit e antes do D, tá? Então você coloca só o ID da planilha aqui, ele vai ler a ID da planilha e automaticamente você consegue traçar o guia da planilha. Então, como fala, obter linhas, você vai colocar aqui a coluna, tudo mais, e vai ter a instrução do segundo nível. É nesse momento aqui que a gente usa um pouco mais do conhecimento do lowercase, do uppercase, replace all, né? Então você coloca aqui uma série de informações. Ah, mas é tão difícil configurar isso? Mas dentro do Dr. AI a gente tem os templates prontos, que são esses daqui. E dentro desse template, aqui você vai ver que tem o Google Sheets, leitura de planilhas grandes Google Sheets. Quando você baixar isso daqui, ele automaticamente já vai colocar todas as informações ali. Aí você só tem que mudar alguns pontos. No caso, você vai mudar alguns pontos. Então, no caso, vou baixar aqui. Eu não vou nem baixar porque está na conta do cliente, né? Mas você vai ter que mudar algumas coisas ali de informação apenas do que você quer que a IA consulte. E aí, a partir disso aí, tá super tranquilo. E Google Docs
É igual do contorno de objeções aqui, que você consegue fazer a IA ler um Google Docs, não preencher um Google Docs. Então, vamos supor que você tem ali uma série de informações técnicas dentro de um arquivo do Google. Você pode fazer com que a IA leia todas as informações técnicas antes de responder qualquer informação, tá? Bom, visto isso, vamos para a próxima parte do treinamento, onde você vê aqui que dentro da IA a gente tem algumas funcionalidades. Uma delas é o calendário. O calendário você cria um calendário, né? Então, aí você cria um calendário. Esse caso aqui, desse cliente, ele criou o calendário de consulta inicial, onde tem aqui as funções do calendário, onde pode conectar também com o Google. Em vez de usar esse calendário, você usa o Google Agenda, não tem problema. Você pode fazer uma conexão com o seu Google Agenda aqui. Você traça os lembretes. Então, vamos supor que alguém agendou para depois da manhã. Você quer que amanhã envie uma mensagem para o cliente para dizer que como está o agendamento dele. Você pode enviar também. Quantos lembretes você quer agendar? Pode colocar 2, 3, 4 lembretes. Né? Eu sempre falo que máximo 2 lembretes, só para não ficar enchendo o cliente desse lembrete, né? Que a gente sabe o quanto que é chato ficar recebendo mensagens. Disponibilidade de horários. Você pode colocar aqui de quando você atende. Nesse caso aqui é de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Ele atende das 10 às 8 horas da noite. Né? No caso, a IA ela agenda até às 8. Tá? Então, a pessoa pode chegar às 8 horas e ser atendida às 8 horas. Se você atende só até às 8, coloca até 19, até 19h30. Depende do tempo que vai o seu atendimento. Né? Ah, mas tem como determinar o tempo de atendimento? Tem. Então, aqui, intervalo de atendimento, 30 minutos. Então, ou seja, a IA ela tem liberdade para agendar a cada 30 minutos. E você pode colocar os horários da forma que você quiser. E se você, caso você tenha horário de almoço, você também pode colocar intervalo. Então daí você coloca aqui que a IA atende das 10 às 12 e daí aqui das 14 às 20. Isso é bem tranquilo, porque daí a IA vai entender que nesse momento que não tem nada, é um momento que não tem agendamento. Regras do agendamento. Aqui, que tipo de coisa que a IA vai agendar? A IA vai agendar uma consulta inicial. Limite de dias para agendamento futuro significa até onde a IA pode consultar a agenda. Então, ela pode consultar até 7 dias. Então, depois de 7 dias, ela não agenda. Então, se chegar uma pessoa hoje falando, olha, eu quero um agendamento para o dia 28, a IA não vai agendar. A IA só vai agendar até o dia 15, porque aqui só tem um limite de 7 dias. Tá? Número de horários que disponível para cliente. Então a IA só pode passar 2 horários. Para quê? Para gerar aquela escassez. Né? Se você passa para o cliente dos 20 horários, o cliente vai falar assim, nossa, cara, tem muito horário vago, né? Que coisa. Então acho que não vale a pena. Então, no caso, você coloca uma escassez de horários por dia. Antecedência mínima de agendamento. Quantas horas antes da IA agendar? Então, 4 horas no mínimo para agendar. Se a pessoa fala assim, tem como me agendar daqui uma hora? Não tem como. E daqui 4 horas? Daqui 4 horas tem. Link de chamada padrão, caso você faça os seus agendamentos, é tudo por Google Meeting e tudo mais, você tem aquele link de agendamento de chamada padrão, onde você consegue criar esse evento e daí deixa ali bem padrão para todo mundo utilizar esse mesmo link. Parâmetro de agendamento. Caso você lembre do parâmetro que eu falei para você, o que é obrigatório pegar de informação, você pode criar um parâmetro aqui também, caso você queira. No caso, isso aqui só está o nome completo, porque o número de telefone já está, que é o WhatsApp. Então, nome completo. Mas tem gente que precisa pegar CPF, CNPJ, né, passaporte, comprovante de endereço, né, essas coisas. Então, você pode colocar aqui como parâmetro para pegar. E mensagem de êxito quer dizer que se a pessoa agendar, o que ela recebe? Ela recebe uma confirmação de agendamento, do endereço do Google Maps, você pode colocar foto do seu prédio, da sua empresa, né? Pode mandar um vídeo. Toda vez que uma pessoa agenda, você pode colocar tudo isso aqui, ó: texto, imagem, arquivo, vídeo. Então a pessoa já sabe já. Então vamos supor que, no dia do comparecimento você tem que trazer esse documento assinado. Você coloca arquivo ali, a pessoa vai receber o arquivo e ela pega, assina, imprime, assina e traz o documento assinado.
Então a IA faz isso também, tá? Uma pessoa quer reagendar, ela quer cancelar. Daí entra aqui na parte de reagendamento. A pessoa quer cancelar, ela vai cancelar também. E olha só como é lindo isso daqui, né? Nesse caso aqui, ó, estamos no mês de dezembro, né? Hoje é dia 8. No dia 8, ele tem 7 pessoas agendadas para hoje. Vamos, no mês de novembro, ele parou a IA no dia 4, no dia 3. Ele parou a IA no dia 3 do começo do mês, para ele fazer uma mudança interna de treinamento, e ele reativou no dia 14. Então você pode ver que depois do dia 14, ó, lotado de gente, e antes disso não tem. Mas vamos pegar um mês anterior para você ver? Olha só a quantidade de pessoas agendadas nesse mês de outubro. E ele iniciou a IA no dia 5. Então tá aqui, ó. Dia 6 teve 7 pessoas, dia 7 teve 4 pessoas. E a IA agendou todas as pessoas aqui sozinha, sem o uso de um ser humano. Aqui dentro você tem um dashboard, que é para você acompanhar algumas informações, né? Algumas informações. Essas informações ela vai carregar aqui, ó. Espera aí. Aqui, ó. Esse aqui é a visão do dashboard que a gente está aprimorando e estamos melhorando o dashboard para que tenha mais informações, porque para a gente está cru e com certeza para você também. Mas você consegue ver aqui quantos leads foram gerados hoje para a IA conversar. Então tem aqui 16 leads que a IA conversou hoje. E você consegue ver diariamente quantas pessoas a IA conversou naquele dia. Só que envolve também os resgates, envolve também o follow-up e tudo mais. Se você coloca o follow-up para daqui um dia, ele vai aumentar esse número no dia seguinte, né? E aqui é o tempo que a IA conversou. Então a IA conversou 91.500 minutos esse mês. Vamos fazer uma conta aqui? 91.500 minutos dividido por 60, né? São 1.525 horas. Vamos supor aqui que são por dias. Nesse mês, a IA trabalhou 63 dias. Se fosse um ser humano. Então é muito legal isso, né? Nesses últimos 30 dias. Então ela trabalhou 63 dias como se fosse um ser humano. Isso aqui é bem legal. As últimas mensagens recentes e a taxa de engajamento, que daí no caso aqui, como ele não está integrado nenhuma função de taxa de engajamento, então não está puxando nenhuma métrica. Tá? Aí aqui o que a gente tem? A parte de contatos, que é a parte de contatos é aonde você faz a gestão de todos os contatos que você tem na empresa, que chegaram, que conversou com a IA. Né? Então aqui tem todos os contatos, você pode pesquisar um nome, pode pesquisar alguma informação, e você pode também, lógico, colocar o que eu falo das tags. Né? Você pode colocar a tag aqui nela manualmente, tranquilamente, sem nenhum problema. E aqui mostra até ó, contato convertido em campanha de anúncio, origem de Facebook, link do link de anúncio. Então ele já vem com alguns detalhes. Tá? Esses detalhes ele vem automaticamente, você não precisa inserir um por um não, tá? Você não precisa inserir um por um não. Ele já vem automaticamente, porque o lead ele já aparece com essa mensagem para a gente já. Então a gente já sabe de onde que ela vem. E você consegue, no caso, jogar essas IAs para alguma ação. E aqui é onde você cria as tags. Você pode criar tags, aquilo que eu falei, de agendado, não agendado, parou de responder, né? Pode colocar sobre determinado serviço, pessoa que falou sobre implante, né? Pessoa que falou. E aí você vai criando essas tags e vai gerando essas tags para elas. Aí depois você quer pegar e fazer uma campanha para essas tags. Aí tá nessa parte aqui de campanha, né? E aqui é a parte de campanha, onde você consegue criar as campanhas. Esse cliente aqui, por exemplo, ele cria várias campanhas todo mês. Então ele está aqui com a gente há muitos meses e ele cria várias campanhas. Então você pode montar uma campanha aqui, uma nova campanha, né? Então eu vou colocar aqui plantão dos implantes dentários, né? Você pode colocar plantão de vendas, plantão do relógio, plantão do óculos, plantão do que você quiser. E aí você pode escolher a tag que você criou. Então você pode colocar aqui todo mundo que falou de implante. Aí você pode criar a mensagem, né? Sugiro sempre mandar em texto, gente. O Meta nunca olha com bons olhos o envio de imagem. Evite enviar
imagem, vídeo, áudio, arquivo em massa. Por quê? Porque isso é extremamente prejudicial e o Meta não aceita muito bem isso se você não for uma API oficial. Agora, se você tiver uma API oficial do Meta, faça sem preocupação, porque o Meta já compreende que você é uma empresa que faz esse tipo de trabalho. Então, no caso aqui, texto, aí você coloca o texto aqui, né? Ó, vamos ter uma campanha especial. Escreve errado pra você ver, ó, especial no dia 25/12, o Natal dos implantes. Condições imperdíveis. Pagamentos em até 48 parcelas. Você quer fazer um agendamento especial? Vagas são limitadas. Aí você coloca aqui melhorar com a IA. Aí a IA vai automaticamente olhar esse texto. Ó, campanha de Natal dos implantes. Prepare-se para o Natal com um sorriso renovado. Oferecemos condições imperdíveis em implantes dentários nesse fim de ano. Facilidade de pagamento, parcelar até 48 vezes. Quer agendar sua avaliação especial Natal? As vagas são limitadas. Não perca essa chance. A IA criou o texto sozinho para você, mesmo escrevendo errado, né? E aqui é o delay. O tempo que você quer que leve de mandar uma mensagem a outra. Eu sempre vou sugerir a mesma coisa. Coloque 2 minutos a 5 minutos. Eu colocaria até mais, né? Colocaria aqui, ó, 2 minutos, 3 minutos a 5 minutos. Então, a cada 2 minutos, 3 minutos, a IA vai disparar uma mensagem. E se você quiser que a mensagem seja feita, disparada em tais horários, você vai, quero que dispare na segunda-feira que vem. Ela vai disparar. E se você quiser que a IA não responda, não envie depois das 6 horas para não incomodar a pessoa, você consegue colocar aqui, ó, configurar horários permitidos para disparo. Então você configura o horário que é permitido para disparo, para a IA não disparar, tipo, 2 horas da manhã no WhatsApp de alguém, que daí é chato também, né? Isso aqui é o formato de campanha. Esse cliente aqui, no caso, ele tem um saldo de 6 mil disparos por mês. Aí também tem o Neural Sales, que eu vou mostrar para vocês. E essa daqui é uma das maiores tecnologias que existe no mercado de gestão de leads, onde você programa toda a cadência de resgatar um lead do passado. Você pode resgatar lead que está parado há um ano atrás, desde que ela esteja dentro da IA. E se você ficou um ano com a IA, ela vai trabalhar esse lead lá atrás. Isso é muito legal, né? E como que funciona? Ele vai ter um funil, né? Um funil de conversão. Aqui, como ele começou agora, o funil ainda está meio cru na parte de conversão, mas depois vai ficar bem legal, porque esse funil ele vai ficar totalmente otimizado e vai mostrar que o lead perdido, porque você pagou pelo lead, pagou R$5, R$10, R$20, não importa o valor que você pagou, mas você pagou por ele e ele está parado lá atrás e não tem ninguém para mexer. Se você recebe 200 leads por mês, no prazo de 10 meses você tem 2 mil leads. Não tem ser humano capaz de resgatar 2 mil leads. Que você tenha uma taxa aí de uma ótima pessoa, um ótimo SDR, que vai trabalhar uns 500 leads no mês e os outros 1.500. Eles ficaram parados. É dinheiro parado. Aqui o dinheiro não fica parado. Então, você consegue formatar todo esse resgate em formato do quê? De Kanban. No caso desse cliente aqui que está com a gente faz 10 meses, ele tem 7.625 leads cadastrados. Então, aqui no Kanban, a gente configura como os leads que estão parados, os leads que estão no topo do funil, no meio do funil, no fundo e no descartado. Então, a IA já descartou 400 leads, né? E a IA converteu 102 leads que estavam parados lá no passado, né? Leads que para ele estava perdido. Então ele converteu 102. No caso aqui, como que funciona? Você consegue configurar o que vai no topo. Então você dá uma orientação para a IA. Caso você tenha um custo por lead fixo, tem muita gente que tem custo por lead fixo, né? Aí no caso aí você coloca o valor do custo para você saber qual que é o seu CAC, né? Custo de aquisição de cliente. E é muito importante.
Quanto tempo esse lead tem que ficar no topo do funil? Ele tem que ficar 4 dias após a entrada do lead nessa etapa. Então, quando o lead ele vai para o topo do funil, a gente coloca uma ordem. Aqui, ó, você está interagindo com o cliente e descobriu nossa clínica ontológica e demonstrou interesse inicial. Seu objetivo é despertar atenção, gerar curiosidade e iniciar um vínculo de forma leve. O cliente pode estar pensando em melhorar o sorriso, mas ainda não tomou uma decisão. Então, nesse caso aqui, o que a IA vai fazer? Ela vai começar a puxar um assunto ou outro, aleatório, bater um papo. Para quê? Para poder tentar voltar a aquecer esse lead novamente. E aqui você consegue traçar a estratégia de abordagem, né? Você consegue criar uma abordagem leve e aspiracional, um gatilho de estilo de vida, uma prova social inicial. Então, no caso aqui, ó, abordagem leve aspiracional, né? Então, ela vai pegar, a IA vai criar uma mensagem para gerar inspiração, né? Mostra como um sorriso bonito vai além da estética, trazendo autoconfiança, bem-estar, impacto positivo no dia a dia, destaque benefícios gerais de facetas e implantes, rejuvenescimento do sorriso, autoestima elevada e qualidade de vida. Então a IA vai pegar, vai puxar esse assunto com essa pessoa, né? Vamos depois vai ter um gatilho de estilo de vida. Então ela vai conversar com a pessoa sobre o gatilho de estilo de vida. E aí depois vai ter uma prova social inicial. Então daí a IA vai pegar, vai mandar uma prova social inicial, né? Compartilhar relato de paciente, mostrar resultados de antes e depois. A IA vai mandar sozinha. E você pode colocar o arquivo aqui. Bom, beleza. Você criou toda essa estratégia no topo do funil. A pessoa mesmo assim não agendou. Aí ele vai para o meio do funil. A pessoa mesmo assim não agendou. Ela vai para o fundo do funil. A pessoa mesmo assim não agendou, ela vai para o descartado. Porque daí a IA já compreende que essa pessoa não tem pretensão realmente de agendar. Que ela está só especulando e que realmente seria uma perda de tempo. Né? Então, no caso, isso aí ela descarta na hora. Mas nessas etapas aqui, se ela de repente vai agendar, né? Vai para o convertido. Aí ele converte o lead para você. E aqui são os leads que estão em stand-by. São os leads que estão esperando uma ação sua. Então você pode pegar aqui o lead e jogar esse lead para o lado de cá. Entendeu? Você pode pegar e jogar ele para o lado de cá, jogar para o lado de cá, você vai jogando os leads para o lado de cá, daquilo que você achar interessante. Ah, mas quem que eu não devo colocar para o lado de cá? Quem agendou. Né? De repente, essa pessoa agendou com um ser humano ao invés de ter agendado com a IA, então você não joga ela para cá. Mas se a pessoa não agendou, joga ela para cá. Joga para o topo do funil, deixa a IA trabalhar. A IA vai trabalhar para você. Lembrando que você pode começar as configurações iniciais aqui, tá? Então, etapa descartados. Mova obrigatoriamente para essa etapa quando o cliente informar que não tem interesse ou que já realizou o tratamento em outra clínica. Mover para cá. Etapa convertido. Mova para essa etapa somente quando o cliente realizar o agendamento. Então, ele vai mover sozinho para o lado de cá. Então, você dá uma ordem de etapas iniciais, tá? Isso daqui é bem legal. Você pode fazer um filtro, né, de tudo que está acontecendo aqui. Você faz um filtro geral, né, e você pode atualizar também e exportar até mesmo tudo aqui. E lógico, você vê todo o retorno dentro desse funil que está pro lado de cá. Aqui tem o Multichat, que funciona como o quê? Funciona como um WhatsApp web, realmente. Então você pode entrar aqui e ver toda a conversa que está tendo a sua atendente, ou até mesmo a IA, né? E a abordagem que está sendo feita. Então, no caso aqui, ó, o NeuroSales, ele está buscando uma abordagem com a pessoa. E aí que é o resgate lá. E a pessoa não tem tido um sucesso. Nesse caso aqui, o que eles fizeram lá no cliente? Eles desativaram a IA, que no caso apertaram esse botão aqui para desativar a IA, e entrou o ser humano para fazer o último resgate deles, né? E aqui você consegue clicar no nome e também gerar uma tag para ela. Você consegue colocar os dados dela como e-mail, anotações e tudo mais, e automaticamente ele vai entrar para esse lado de cá e vai salvar dentro do contato da pessoa, né? No caso aqui, tá vendo? A IA respondendo, ó. Você me ligou? Aqui é Ingrid Oral, sim, eu só atendo pelo WhatsApp mesmo, viu? Por quê? Porque a pessoa ligou para ele e ele perguntou. Aí a IA respondeu. Então, no caso, ela pegou o atendente, tá vendo? O assistente virtual tá aqui. E aí o atendente veio e falou assim: sim, recebi sua mensagem e estava retornando para saber mais sobre o seu caso. Você procura um tratamento ontológico? Daí o humano entrou. O humano entrou aqui.
Então, por isso que eu falo que quando uma captação, um CRC, um CDR trabalhar bem com a IA, ele tem uma potência na mão dele que um SDR, um CRC, ele se torna 5, 10 de uma só vez, com muito mais precisão, com muito mais poder de conversão. É o sucesso absoluto, né? Essa clínica aqui está sendo um sucesso grandioso dentro de toda a rede. E ela demonstra isso com o uso da IA. Então você consegue olhar aqui as conversas que estão acontecendo, né? E a IA respondendo, a atendente respondendo, né? A IA mandando áudio e por aí vai. E você consegue também colocar as pessoas em atendimento, né? No caso aqui não tem ninguém em atendimento, que eles deixam tudo para a IA funcionar. Aguardando atendimento, que são pessoas que estão sem resposta ainda, e pessoas que estão no concluído, que eles já conseguiram finalizar toda a conversa com a pessoa e não tem necessidade de ter mais nenhuma interação com ela, tá? Tá com problema, não tá conseguindo resolver alguma coisa, tá tendo alguma dificuldade? Bom, primeiro que nós temos o WhatsApp de suporte para você, onde temos pessoas reais atendendo às suas necessidades, tá? É uma equipe muito grande dentro do Dr. AI. Nós temos mais de 70 pessoas ali para te ajudar a deixar a sua IA perfeita. Mas você não tem tempo para conversar no WhatsApp, aqui tem o campo de ajuda. Ou algum problema técnico, algum problema de pagamento, você pode abrir tickets aqui, ver tickets e abrir tickets, onde você pode saber explicar o que está acontecendo. Então você pode colocar um novo ticket aqui, colocar no telefone, você pode gravar uma tela, você pode explicar o problema, você pode gravar um áudio, colocar onde é o seu problema, né? E subir, lógico, um print para a gente e autorizar a que a gente possa entrar na sua máquina, tá? Por que tem que autorizar? Porque a gente não entra na máquina dos nossos clientes. A gente não sabe o que tem. Existe uma regra para isso. A LGPD está aí para isso, para que eu não tenha acesso aos seus leads, tá? Então, a gente leva isso com muita honestidade mesmo, que a gente não vai acessar a sua informação. Tanto que os seus dados são extremamente criptografados dentro do nosso servidor para que ninguém tenha acesso aos seus leads, tá? Então você autoriza a gente a entrar na sua máquina para ver o que está acontecendo. E aí você envia o suporte e automaticamente a gente vai te posicionando com um ticket dentro do WhatsApp do que aconteceu ou do que deixou de acontecer, tá? Mas temos ali também o suporte para te ajudar a criar cada ticket, caso seja necessário, ou até mesmo conversar com a nossa equipe de TI para falar assim, ó, gente, dá uma olhadinha nesse caso aqui para a gente, papapá. Para quê? Para que a gente possa atender você com a melhor performance e o melhor suporte que você merece. Uma das coisas que é prioridade para mim é atendimento. Então você pode ter certeza que a gente vai estar aqui para resolver todos os seus problemas. Então quer dizer que se você contratar hoje, se alguém contratar a IA hoje, vai vir com todas as funções? Não. O que eu mostrei para você é o ápice do que é possível fazer com o Dr. AI. Né? Existem planos que você pode olhar dentro do nosso site e descobrir qual é o melhor plano para você. Para você ter uma ideia, hoje o Dr. AI tem mais de 1.800 assinantes. Por sinal, preciso atualizar aqui o nosso website para dizer que tem mais de 1.800 assinantes. Né? E mais de 6 milhões de leads tratados, que hoje já ultrapassamos de 15 milhões de leads tratados. Né? E já ultrapassamos também os 2,3 bilhões de faturamentos feitos pela IA. E aqui mostra os diferenciais da IA, né? Nossos concorrentes versus a gente, nossas funcionalidades que ninguém tem, né? Que ninguém tem. E lógico, sem cobrança de token, gente. Você não tem surpresas na sua conta. Você paga por aquilo e vai receber aquilo sem ter surpresa nenhuma. E nós temos hoje 4 planos dentro do Dr. AI. Se você for uma rede, a gente pode criar um plano específico para você, para que você possa utilizar dentro da sua rede e monta uma landing page para que as pessoas possam assinar tranquilamente, entendeu? Desde que a gente tenha mais de 20 assinantes dentro da rede, tá? O Dr. Starter, ele é uma IA perfeita para restaurantes, lanchonetes, lojas com baixo fluxo de lead. Então, de repente, uma loja aí que tem 3 leads, 4 leads por dia, não adianta, uma empresa que tem 3, 4 leads por dia, não adianta pegar e colocar aí uma IA extremamente potente. Coloca uma IA que vai resolver seu problema na parte de atendimento. Ela tem um poder computacional de 40%.
Ah, mas o que significa? Ela é basicamente o mesmo poder de um ChatGPT 3.5, 4, tá? Então ela tem uma inteligência boa e ela tem um trabalho interessante, né, para poder atender todos esses leads seu. Você pode colocar 31.500 caracteres, então no caso são prompts, né? Então vai dar aí mais ou menos em torno de umas 20 páginas de informação. Você pode colocar 6 neural chains, pode inserir 6 mídias, no caso, quantos PDFs com aquele treinamento. Você tem direito a um resgate, então aquele follow-up que eu expliquei, né? Um usuário e 500 disparos por mês. Então você pode fazer 500 disparos por mês. E tem um calendário, que é uma agenda super, que é um calendário normal. E um suporte normal. Então, ou seja, o que é suporte normal? O suporte normal é que a gente não ajuda você a criar efetivamente a IA. Né? A gente dá um suporte para você do que pode estar errando, do que pode estar acertando, e sempre te explicando. Né? O Dr. CRC, que é para uma clínica normal e tudo mais, clínica de estética, clínica de odonto, algumas franquias, academias, imobiliárias, algumas concessionárias utilizam também, concessionárias pequenas utilizam também essa IA. O valor dela é 899, ela já está ali no poder de computacional de 50%, ela já tem um poder de vendas um pouquinho maior, ela já tem uma compreensão do atendimento maior, ela tem um lado secretário maior e uma personalização também melhorzinha também. Ela está muito no nível ali de um GPT 4.5, por exemplo, né? E aqui você tem mais caracteres, você tem a mesma quantidade de neurochains, de mídias, você tem 120 minutos de clone de voz, né? Ele vai clonar a tua voz. Ele tem, você pode colocar 3 usuários e 6 mil disparos. Ele tem um calendário um pouco melhor, né, que é o calendário Diamond, que é um calendário que já manda lembretes, que já avisa, manda foto, vídeo, né? Ele já tem o web chat e ele tem um suporte humanizado, que daí no caso a gente pode entrar na sua máquina e te ajudar a configurar, né? O plano mais fechado, por que pareça, é o Dr. Elite, tá? Por quê? Porque é muito mais barato ainda do que ter dois SDR, duas captações, né? Ele custa 1.699. Ele tem um poder computacional muito maior, então o nível dele já é um ChatGPT 5, então a inteligência dele é maior, né? Ele já tem uma compreensão já de vendas bem melhor, então ele tem praticamente quase todos os treinamentos dentro da sua inteligência, como rapports, pinceling, gatilhos mentais, né? Contorno de objeções, ele já tem basicamente tudo isso meio que já implementado na sua inteligência. Ele funciona como uma super secretária e você tem mais funções, como 42 mil caracteres, tem 12 instruções, tem 9 neurochains, você pode colocar 9 mídias, você tem um clone de voz ali dentro também, você tem um resgate rápido, você tem os 3 usuários, tem 3 mil disparos, tá? O calendário já é o calendário mais potente que a gente tem. Ele tem um sistema de web chat e tem um suporte dedicado. O que é o suporte dedicado? O suporte dedicado significa que a gente vai fazer de tudo para essa IA ficar redonda para você, né, te ajudando no máximo possível para que ela fique com um treinamento exatamente perfeito dentro da sua necessidade. E depois nós temos o Dr. Mestre SDR, que são redes maiores que têm utilizado. Concessionárias que têm um fluxo muito grande de campanha, pessoas que investem acima de 10 mil, 15 mil reais em campanhas de lead por mês. Eu tenho um cliente aqui, por exemplo, que investe 150 mil por mês em campanha e chega para ele todos os dias em torno de 150 leads. Então ele é um cara assim que está apaixonado pelo Dr. Mestre SDR. E ele é o 100. Ele é o top. Né? Ele tem o poder computacional mais forte, ele é já tem com todas as estratégias de vendas possíveis que você possa imaginar, né? Ele já tem um sistema de atendimento sensacional. Se você falar para IA assim, eu quero que você utilize o encantamento da Disney para atender os meus clientes, ele vai atender com o encantamento da Disney. Ele já tem o NeuroSales, que é aquele funil de resgate. Ele já tem mais instruções, ele já tem mais disparos, né? Agora a gente vai fazer uma atualização onde ele vai ter disparos ilimitados. Ele tem já está com a agenda mais forte. Ele tem um suporte dedicado
e que é também da parte da gente ajudar você a criar essa IA com maestria, com todas as funcionalidades possíveis. Então, esse daqui é o plano mais forte que nós temos. Gente, você quer conhecer? Se você quer conhecer a IA, não tem problema. Existe o teste grátis para cada um deles. Você pode efetuar o teste grátis em cada um deles aqui. Se você quer investir para começar no 399, você pode fazer o teste grátis. Se você quer investir no 899, você pode fazer o teste grátis. Qualquer um deles pode fazer o teste grátis tranquilamente, sem problema algum, tá? Aqui tem alguns depoimentos, a gente vai fazer uma atualização com todos os novos depoimentos, né? E pode confiar. Eu trabalho, meu nome, nem me apresentei, mas vou me apresentar para vocês saberem quem sou eu. Meu nome é Sato. Eu tenho mais de 20 anos de geração de leads, tá? Eu tenho uma agência com mais de 130 colaboradores. Sou dono de 9 empresas hoje atualmente. Eu tenho mais de 250 colaboradores e eu criei a IA basicamente para ajudar nesse processo de não perder para onde seu dinheiro vai. A gente controla dentro da agência mais ou menos em torno de 8 milhões por mês em ads. E eu vejo o sofrimento de vários clientes que estão tendo dificuldades em converter o lead que já gerou para dentro da casa. Então, eu estou aqui para realmente fazer com que essa IA funcione perfeitamente dentro de toda e qualquer empresa. A gente faz mais de 30 atualizações por ano, tá? Logo menos havia uma nova atualização. E toda atualização você pode contratar a parte isso. Então vai ter, vamos supor que eu lance a atualização de leitura de imagem. Você vai poder contratar essa IA de leitura de imagem. Vamos supor que eu faça a atualização para a IA responder automaticamente dentro das redes sociais. Então, a gente vai poder criar para você ali, você vai poder fazer a integração dentro da sua rede social e aí vai ter um upgrade, onde você vai poder pagar um valor ali só para ter essa função com você, tá? E este é o Dr. AI. Não é um software que integra a uma inteligência artificial. Ele realmente é uma inteligência artificial. E o mais importante de tudo, a gente não criou essa IA para ser só mais uma IA. Então vem muito mais atualizações por aí, sem pagar token, né? Para você pagar realmente aquilo que você tem de efetividade e vai ser, com certeza, uma das maiores soluções dentro da sua empresa. Tá bom? Muito obrigado, fique com Deus, que Deus abençoe todos vocês aí e que te vejo logo menos com a gente no Dr. AI.